As pirâmides do Egito são consideradas os monumentos mais complexos e fascinantes da engenharia global, sendo tão impressionantes e engenhosas que se tornaram um dos maiores mistérios de toda a humanidade. Porém, apesar de sua construção já ser uma verdadeira incógnita que segue sem respostas até hoje, a descoberta de uma estrutura com mais de 1.980 metros de extensão embaixo do complexo de Gizé deixou os cientistas ainda mais chocados, podendo se tornar nada menos que a maior descoberta do século XXI. Só que, ao contrário do que muitos imaginam, o bilionário Elon Musk afirma ter as respostas sobre os enigmas relacionados a essas pirâmides, onde ele afirma que sabe todos os segredos que o governo esconde da população. Mas afinal, que estruturas gigantes são essas que foram encontradas embaixo das pirâmides? E que segredo é esse que Elon Musk afirma saber? Bom, eu vou te mostrar esses e outros detalhes, então já vai deixando o seu like e, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Quando se fala em engenharia complexa, com certeza as pirâmides se destacam, pois além de ter várias dessas construções espalhadas pelo mundo, como por exemplo no México, no Peru, na China e no Egito, até os dias de hoje os cientistas não conseguem entrar em um consenso sobre a maneira que elas foram construídas, fazendo com que existam várias teorias relacionadas a esse assunto, especialmente sobre as pirâmides de Gizé, no qual a principal hipótese que a comunidade científica acredita é que os egípcios utilizavam as águas de um sistema de canais para locomover os blocos através de contrapesos, onde cada um era agrupado até formar a estrutura por completo. No entanto, essa teoria não é aceita por todos, pois esses blocos pesavam em média cerca de 2,5 toneladas e alguns podiam chegar até 80 toneladas, que é um valor tão impressionante que supera até mesmo o peso dos maiores navios cargueiros. Ou seja, esse fato leva muitos a afirmarem que é praticamente impossível movimentar essas estruturas sem o auxílio de nenhuma máquina moderna. Além disso, outro grande mistério que até hoje não foi totalmente solucionado é o motivo pelo qual elas foram construídas, pois apesar da maioria concordar que o seu propósito é servir como uma espécie de túmulo para os faraós, alguns especialistas renomados discordam totalmente dessa possibilidade, onde um artigo publicado pelo jornal A Plain Physics revelou pesquisas através de ondas de rádio que indicavam que algumas câmaras da Grande Pirâmide de Gizé geravam energia eletromagnética de acordo com alguns estímulos naturais, se encaixando perfeitamente nos estudos de Nikola Tesla. E para quem não conhece, Tesla foi nada menos que um dos inventores mais importantes da história, que mesmo tendo falecido sem receber o devido reconhecimento, sua genialidade acabou ganhando fama ao passar dos anos, quando o conceito de suas invenções passaram a servir de base para o desenvolvimento de diversas tecnologias essenciais para o mundo moderno, como as transmissões de energia elétrica e até mesmo da internet, demonstrando que se trata de uma das mentes mais brilhantes e engenhosas da humanidade. E apesar de dedicar grande parte do seu tempo para realizar experimentos e invenções, o cientista decidiu estudar as pirâmides do Egito desde os 20 anos de idade, pois ele ficou fascinado com essas estruturas extraordinárias, compostas por cerca de 2,5 milhões de blocos de pedra, que juntos pesam aproximadamente 6 milhões de toneladas, que apesar de parecer ter apenas 4 lados triangulares, na verdade a maior delas tem 8 faces côncavas que só podem ser vistas sob certas condições de iluminação, tornando-a uma estrutura octogonal. Só que mesmo Nikola Tesla, sendo considerado um dos cientistas mais renomados da história, suas teorias sobre as pirâmides viraram motivo de piada entre alguns estudiosos, fazendo com que novamente o inventor austríaco fosse considerado louco. No entanto, a recente descoberta de uma estrutura gigante embaixo desses monumentos pode mudar totalmente essa situação, pois elas podem ser a confirmação de que Tesla sempre esteve certo sobre esse assunto. Mas afinal, que teoria é essa? Bom, após realizar diversos estudos e pesquisas sobre essas construções históricas, Tesla concluiu que as pirâmides armazenavam uma quantidade imensa de energia, fazendo com que ele passasse a se questionar se existia alguma tecnologia avançada escondida dentro delas. Então, o gênio sugeriu que as câmaras internas poderiam ter sido projetadas justamente para manipular campos eletromagnéticos.
Além disso, Nikola também sugeriu que os materiais utilizados na construção eram capazes de armazenar energia do Sol e da Lua, desenvolvendo a sua famosa teoria sobre a transmissão de energia elétrica pelo meio natural, pois acreditava que o planeta Terra funciona como um imenso gerador elétrico com um fornecimento infinito de energia girando em torno de dois polos magnéticos. E foi justamente com base nessa ideia que ele decidiu construir uma de suas invenções mais marcantes, que é a famosa Estação Experimental Tesla, que basicamente era uma torre inspirada no modelo das pirâmides, que, segundo o inventor, ela poderia não apenas fornecer uma quantidade ilimitada de energia, mas também transmitir e receber ondas de rádio. E apesar dessa teoria levantada por Nikola Tesla ter sido ignorada pela comunidade científica por longos anos, o uso de materiais específicos sugere que essa possibilidade seja mais real do que podemos imaginar, tendo em vista que o exterior da Grande Pirâmide é feito de uma substância isolante devido à ausência de magnésio, enquanto os blocos internos foram construídos com um tipo diferente de calcário que contém pequenas quantidades de cristais e metais, possibilitando um possível controle preciso sobre a liberação de energia dentro da estrutura. Ou seja, a ideia defendida por Tesla e outros estudiosos é totalmente plausível. E como se tudo isso não bastasse, outros fatores extremamente curiosos aumentam ainda mais os mistérios sobre esses monumentos, como, por exemplo, o fato de que as três pirâmides estão alinhadas com o cinturão da constelação de Órion, além de também algumas referências da Grande Pirâmide, que é compatível com os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, com uma pequena variação de apenas 5% de 1 grau, e também a sua latitude ser de 29,9772458 graus norte, que, embora pareça ser um simples número aleatório, tem uma sequência numérica idêntica à da velocidade da luz no vácuo, que é de 299.792.458 metros por segundo, gerando diversas teorias sobre todo esse assunto. Porém, mesmo com toda essa precisão e relação entre as medidas e a localização das pirâmides do Egito, a maior parte dos cientistas afirmam que se tratam de meras coincidências, descartando há vários anos essas possibilidades que eles chamam de teorias da conspiração. Só que um estudo recente pode mudar tudo o que conhecemos sobre essas maravilhas da engenharia, pois alguns pesquisadores da Itália e da Escócia alegam ter descoberto uma vasta estrutura no subsolo que pode indicar que os egípcios eram ainda mais avançados do que podemos imaginar. E toda essa questão surgiu após a equipe responsável pela pesquisa utilizar duas tecnologias diferentes para mapear o terreno em volta das pirâmides, pois estavam tentando encontrar algumas evidências sobre o tamanho das câmaras soterradas. Só que o resultado foi ainda mais impressionante do que eles esperavam, pois ao invés de compartimentos pequenos ou médios, o grupo encontrou 8 estruturas enormes que se assemelham a pilares de 640 metros de profundidade embaixo da pirâmide de Khafre. Além do mais, esses pilares parecem estar cercados por caminhos em espiral que levam a 2 câmaras cúbicas gigantes com cerca de 80 metros cada uma. E essa descoberta só foi possível por causa da utilização de 2 tecnologias avançadas, sendo a primeira usada para mapear as profundezas do oceano, que consiste em basicamente enviar pulso de radares que retornam com as medidas encontradas, enquanto a segunda foi feita com o auxílio de satélites especializados em detectar ondas sísmicas, tornando possível criar imagens de alta resolução semelhantes aos sinais encontrados. A equipe ainda alega que existem alguns pontos de acesso que conectam as 3 pirâmides através de um sistema subterrâneo de câmaras e passagens, onde afirmam ter visto algo semelhante a uma cidade que se estende por quase 1.980 metros de extensão. E os responsáveis por esse projeto acreditam que essa é uma possibilidade convicta com pouquíssimas chances de erros, pois, como utilizaram 2 equipamentos diferentes e ambos encontraram resultados semelhantes, se torna uma prova concreta de que existem estruturas enormes abaixo do complexo de Gizé, podendo ser essa a maior descoberta do século XXI.
Se confirmadas, essas estruturas enormes abrem inúmeras possibilidades sobre o porquê foram feitas, podendo se encaixar perfeitamente na teoria que Nikola Tesla defendia, pois essa espécie de pilares poderiam servir para captar muito mais energia do que o inventor imaginava, transformando essas pirâmides em verdadeiros agrupamentos gigantes de armazenamento de energia eletromagnética. Bom, até o momento não se sabe um motivo pelo qual esse suposto acúmulo de energia serviria, gerando diversas teorias conspiratórias em relação a isso, onde a responsável pela pesquisa, Nicole Sicolo, sugere que essa possível cidade subterrânea pode mudar tudo o que conhecemos. Pois em meio a essas câmaras pode-se encontrar a lendária Sala dos Registros, que para muitos historiadores se trata de uma espécie de biblioteca que armazena documentos que os antigos egípcios relatam a sua história e seus conhecimentos. Além disso, Nicole também alega que pode ser uma possibilidade que a antiga tradição sobre as salas de Amenti pode ter ao menos um pouco de verdade, que basicamente era uma sala que os egípcios acreditavam que abria portais para outra dimensão. Já para a comunidade ufóloga, tanto esses pilares enormes quanto a geração de energia podem indicar que os antigos receberam conhecimento de fora da Terra, ou melhor dizendo, esses estudiosos alegam que essas descobertas podem ser uma confirmação de que as pirâmides tiveram interferência extraterrestre para obter vantagens, tendo em vista que essa suposta energia gerada poderia ser enviada para o espaço, que nesse caso iria diretamente para a constelação do Cinturão de Órion. E é justamente isso que o bilionário Elon Musk acredita, pois o mesmo já chegou a comentar várias vezes que as pirâmides egípcias foram construídas por alienígenas, tendo em vista que ele alega ser impossível que seres humanos conseguissem mover blocos tão pesados sem o auxílio de tecnologias extremamente avançadas, fazendo com que a opinião do magnata tenha virado motivo de piada pelo mundo. Só que apesar dessa opinião ser controvérsia para a maioria das pessoas, Musk indiretamente é um dos responsáveis pela divulgação de grande parte dessas teorias, pois a maioria dos estudos de Nikola Tesla passaram a ganhar notoriedade após o sucesso da empresa de carros elétricos de Elon, que carrega o nome do inventor austríaco justamente pela sua contribuição com a eletricidade, fazendo com que a divulgação desses estudos tenham favorecido e motivado outros cientistas e pesquisadores a buscarem novas evidências sobre os mistérios escondidos nas pirâmides de Gizé. Porém, apesar dessa suposta descoberta ter se apresentado como uma das maiores de toda a história, a comunidade científica não acredita que tenha um embasamento real, onde o professor e especialista em tecnologia arqueológica Lawrence Conyers, da Universidade do Arizona, contestou a um jornal americano a ideia de que as ferramentas atuais sejam capazes de capturar imagens precisas a profundidades tão extremas, pois embora esses equipamentos realmente sejam utilizados para mapear as profundezas do oceano, segundo ele é praticamente impossível fazer o mesmo em solo firme, tendo em vista que a densidade da Terra é muito maior que a da água para dificultar a obtenção de dados. Então, para Lawrence, a existência dessas supostas estruturas pode ser real em escalas bem menores, mas até o momento não passam de um grande exagero por parte dos pesquisadores responsáveis. Sendo assim, podemos concluir que as pirâmides realmente são as construções mais engenhosas e enigmáticas de toda a história, pois mesmo que nenhuma dessas teorias tenham sido confirmadas cientificamente, o que sabemos é que essas gigantes são verdadeiras maravilhas da engenharia, tendo em vista que, embora tenham sido construídas há milhares de anos atrás, até hoje carregam centenas de segredos que talvez nunca sejam descobertos, possuindo um alinhamento e precisão tão complexos que nem mesmo os melhores engenheiros e cientistas conseguem explicar como e por que elas foram feitas. E falando em engenharia avançada, provavelmente a China está sendo o país mais fascinante nessa questão nos dias de hoje, onde realiza inúmeros projetos grandiosos que impressionam os engenheiros pelo planeta. Inclusive, se você quer conhecer algumas dessas construções chinesas ou sobre mega obras que podem mudar a economia do Brasil, clique em um dos cards que estão aparecendo. Deixe nos comentários a sua opinião sobre as pirâmides e essas novas descobertas. Será que os antigos possuíam uma tecnologia muito mais avançada do que imaginamos? E será que essas estruturas gigantes realmente existem? Não esqueça de deixar seu like para fortalecer. Que Deus te abençoe e até a próxima.